Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Vilela, cirurgião plástico. Eu estou vestida por Sou Consciente e a beleza por Michele Brasileira M Beauty. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Gisele, obrigado. Uma honra. Uma honra também toda nossa. E conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória, né, até hoje, se tornar aí esse cirurgião plástico reconhecido. Obrigado. Bom, assim, a minha história na plástica não é uma história que eu nasci com dom, que eu nasci desenhando bem, e aí falou, esse menino leva jeito para artes plásticas, né, ou para algo manual. Eu sempre quis ser médico por causa do meu tio. Eu tenho um tio que eu sou fã, assim, admiro muito ele como pessoa, a relação dele com os pacientes. Eu lembro das férias que eu ia passar na casa dele e ele ficava com o celular na época, isso há 30, 40 anos atrás. Ele já passava o celular dele, quase ninguém tinha celular, ele tinha o celular. E ele passava o celular dele para os pacientes, eu achava aquilo ali incrível, não era na rotina de um médico, hoje até que está um pouco mais comum, assim. E eu vendo esse carinho, vendo a felicidade dele com a profissão, eu já tinha decidido ser médico. E entrei na faculdade com a cabeça aberta, e durante a faculdade eu tive vontade de fazer cirurgia, por algum motivo me encantou a parte cirúrgica. E resolvi fazer cirurgia geral num hospital grande em Belo Horizonte, onde eu falei, eu quero ser um cirurgião geral, vou trabalhar com urgência, vou trabalhar com pronto-socorro, trauma, e é isso que eu quero ser. Mas até pensei em fazer neurocirurgia uma época, mas durante a residência de cirurgia geral eu entendi que algumas coisas são pra gente e outras não. E eu notei que eu tinha um pouco de dificuldade de aceitar, de lidar, porque eu me envolvia muito. Então, quando você se envolve muito com o paciente, isso é ruim do ponto de vista de algumas áreas da medicina, porque você pensa uma neurocirurgia, é uma cirurgia arriscada, é uma cirurgia que às vezes você faz um paciente que você está ali com uma probabilidade de vida pequena, tem a chance dele morrer. E isso, quando acontecia na cirurgia geral, a gente atendia pacientes de múltiplos traumas, acidentes gravíssimos, e eventualmente o paciente morria, a gente tinha que comunicar à família. Eu entendia que isso não era para mim, assim, eu não conseguia, eu ficava mal com isso. E eu fiquei pensando, qual a área que eu posso me envolver com o paciente e, na verdade, isso não é ruim, é bom, porque eu consigo ter um cuidado maior. Então, aí que eu pensei na plástica. Eu sei que não é uma história de conto de fadas, mas é isso que aconteceu. E, surpreendentemente, eu consegui me apaixonar pela plástica. Eu falo que eu consegui porque eu tinha um certo preconceito contra a plástica. Eu achava que a cirurgia plástica era uma especialidade da cirurgia, da medicina, que fosse um pouco menor. Você não salvava vidas. E você tem o ideal na faculdade de salvar vidas, né? Isso que você aprende, seus professores estão ali te ensinando isso. Eu falei, nossa, eu vou passar... Olha o que eu pensava. Eu vou passar minha vida colocando silicone. Não é possível que eu estudei tanto para pôr silicone. Mas aí, quando você entende que a cirurgia plástica, ela salva a vida em vida, porque você retoma a autoestima, e o paciente se sente bem com ele mesmo. E é interessantíssimo isso, porque às vezes os pacientes me falam assim, nossa, mas eu melhorei de carreira, depois que eu fiz a cirurgia, tudo melhorou. Na verdade, melhorou foi a mente, porque você é o CEO de uma empresa. Qual foi a diferença que a plástica fez na sua carreira? Nenhuma. Foi na sua mente, e a sua mente fez na sua carreira. Então, assim, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, pronto, né? Eu vou investir na cirurgia plástica, e acabei fazendo residência em cirurgia plástica e amei. Bacana. Muito lindo, viu, essa história. E seria isso, então, que te motivou a seguir na carreira de cirurgião plástico, quando você descobriu realmente que não era só simplesmente colocar, né? Não é muito mais. Muito além mais. do silicone, é na alma, né? Nossa, E assim, quando você pensa em salvar vidas, você pensa assim, tudo bem, a pessoa, ela sobreviveu a um acidente ou qualquer coisa do tipo, mas será que ela está viva? Isso é uma coisa filosófica, claro, né? Ou assim, será que as pessoas que estão, inclusive, assistindo essa entrevista, elas estão vivas? Porque às vezes não está, né? Às vezes você está sobrevivendo, você está vivendo um dia após o outro,
como se fosse automático, esperando algo acontecer para você ser feliz, quando na verdade o ser feliz é agora. Com E não existe certeza. nada que você consiga fazer para ser feliz do que você ser feliz com o que tende a morada da sua alma, que é seu corpo. Então, se você é feliz com o seu corpo, a chance de você ser feliz com a sua vida é muito grande. Bacana. E colocar silicone hoje ainda é um sonho, né, para muitas mulheres. E quais são os fatores que você considera assim que as mulheres têm que levar em consideração antes de colocar esse implante? Bom, primeiro se você realmente quer colocar o silicone. Eu sei que parece uma pergunta estranha, mas Sim. como é uma mudança no seu corpo, é diferente, por exemplo, quando você compra uma roupa sendo induzida por alguém ou por alguma propaganda, e você compra uma roupa, não gosta, não usa, mas é uma roupa que vai ficar lá no seu armário, no máximo que você teve foi um prejuízo financeiro. Sim. Agora, o silicone, qualquer cirurgia plástica, se você entender, eu quero mesmo fazer essa cirurgia, é para mim? Será que é para agradar um namorado novo? Será que é porque minha vizinha colocou e eu tenho uma competição que eu não quero assumir para mim mesmo, mas eu tenho com a minha vizinha e aí ela pôs, eu quero colocar? Isso é importante, porque se você está fazendo para você mesmo, aí é diferente. Porque quando você colocar o silicone ou quando você fizer uma cirurgia plástica e olhar no espelho e você vai se sentir bem com aquilo, essa é a importância. Esse é o principal fator que você deve levar em consideração. Os outros fatores são os mais práticos e menos filosóficos, que são: sua saúde tem que estar impecável, é uma cirurgia plástica, uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência. Então a gente consegue preparar você com o seu melhor estado de saúde possível para você operar. Por isso que é seguro, porque você consegue preparar o paciente antes. Exames, história familiar. Então, tá tudo ok, se os exames estão bons e você quer, pronto, basta. Show! E quais são os procedimentos mais procurados aqui hoje? Bom, mama, silicone, igual você disse, contorno corporal. Sim. Também sou procurado para fazer pálpebra, nariz, rosto, mas os mais procurados são contorno corporal e mama. Sim. Muito também porque, não necessariamente porque são os mais procurados no mundo, mas porque acaba que foram os que, durante a minha carreira, eu acabei direcionando mais por ter mais procura para mim especificamente. Por causa de uma questão de logística, de fila de espera, eu resolvi delegar algumas cirurgias para o paciente não ficar muito tempo esperando para consultar e operar. Sim. Uma outra alternativa seria criar uma equipe grande com outros cirurgiões, mas eu prefiro operar sozinho, assim. Eu acho que quando você se entrega para mim, você se entrega o que é mais importante, que é você. Claro. Né? Então, eu acho que é justo que eu tenha essa responsabilidade sozinho. Com certeza. Então, quando a gente teve um problema de logística, um problema bom, na verdade, eu resolvi parar de operar algumas coisas. Então, eu parei de operar nariz, aí tem um cirurgião que eu admiro muito, que eu consegui trazer ele para a equipe, que é o Dr. Diogo, e aí ele faz os nossos narizes. Então, assim, hoje o que eu tenho mais de procura é justamente contorno corporal e mama. Existe um limite entre o que é possível e o que é saudável para o paciente? Bom, essa pergunta serve para qualquer coisa da vida, né? Existe um limite entre o que é possível e o que é saudável em tudo, né? E na cirurgia não é diferente. Existem coisas que às vezes você quer, mas para alcançar aquilo que você quer, você vai se prejudicar. Exemplo, algumas técnicas cirúrgicas, sem entrar no mérito e tudo, que são muito agressivas, elas podem sim dar um resultado estético muito bom, mas com um risco. E aí não vale a pena. Porque a cirurgia ela tem que ser a primeira coisa que a gente tem que considerar: segurança. Se é seguro, aí depois que a gente vai pensar se faz ou não. Então, é seguro? Ótimo. E tem coisas que são possíveis de serem feitas, mas não são seguras. Então, na minha opinião, é impossível. Porque não vale a pena correr risco em cirurgia. Muito bom. E como que a mulher hoje ela enxerga nessa beleza e esse autocuidado? A cirurgia plástica, você acha que ela entra nesse cenário como um complemento? É interessante a evolução que teve em relação à estética no geral, né? As pessoas elas estão tendo uma percepção do quanto a estética é importante e não é algo supérfluo, ela é importante, ela passa uma mensagem.
ela faz você se sentir bem, sentindo bem, você sorri sem abrir a boca, né? Você sorri simplesmente por estar bem, por estar bem. Aí você pode acreditar em energia e vibrações e etc. Mas no fim, a gente passa uma mensagem até de linguagem corporal. Então isso é interessante. A questão é que, assim como a cirurgia e qualquer outra parte da estética, moda e etc., a mulher teve uma conquista muito grande porque ela consegue fazer as coisas hoje sem ter aquele julgamento que tinha muitos anos atrás. Mas tem que ter um certo cuidado também, porque se você começa a passar um pouco do limite, você começa a priorizar muito a estética, por exemplo, em detrimento de crescimento pessoal, família e etc., você começa a se prejudicar como ser humano. Então, como tudo, a gente precisa de um equilíbrio. Eu acho que tem aumentado muito a aceitação das pessoas em relação a você falar assim, não, eu quero fazer uma cirurgia plástica. Antigamente as pessoas falavam assim, pra quê? Não, bobeira, você está tão bem. Hoje, não. Hoje as pessoas falam assim, que legal, eu fiz e adorei. Até o próximo passo, que é qualquer coisinha, comparando com uma modelo em Nova York que fez uma cirurgia X, fala, não, aquela modelo fez essa cirurgia, então eu quero fazer também. Não, você quer fazer porque aquela modelo fez ou porque eu sei que isso te incomodava? Essa questão que é onde a gente tem que definir, né? Até onde vai a cirurgia, né? Claro. Onde vai tudo, mas principalmente a cirurgia. Com certeza. E existe uma busca assim, por procedimentos mais naturais, que a gente vê hoje que o menos é mais, ele também chegou aí na cirurgia plástica? Chegou. Assim, pelo menos, claro, né? Depende muito também de quem é o público de cada cirurgião plástico. Né? As minhas pacientes, de uma maneira geral, elas gostam mais do menos é mais. Principalmente porque elas me procuram priorizando a segurança, que sabe que isso é uma questão que eu realmente priorizo. E em relação ao resultado, hoje mudou muito, né? Você vê que até em imóveis, né? Imóveis, antigamente, a ostentação, né? Aquelas casas faraônicas, eram as coisas que as pessoas procuravam. Sim. Hoje as pessoas procuram coisas mais confortáveis, mais bonitas, mas ao mesmo tempo minimalistas, exatamente. Então, assim, o menos é mais está em todo lugar. Em tudo. É porque as pessoas estão voltando para o básico, né? Verdade. E o básico em relação ao corpo humano é a anatomia que Deus fez. Né? Então, esse é o básico. Então, o natural, que é a anatomia que Deus fez, é o básico. Essa não tem como competir, ela é a mais bela, na minha opinião. Né? Sim. E, graças a Deus, as minhas pacientes têm esse pensamento também. Então, respondendo essa pergunta, eu acho sim que as pessoas estão bem conscientes em relação a isso. Um exemplo interessante é que há 15, 18 anos atrás, as próteses de mama eram pequenas, mas depois começaram a aumentar. E na década de 2000, 2003, 2004, 2005, esse começo aí de década, começou as pacientes quererem próteses muito grandes. E começou a aumentar, assim. Até que 2017, 2016, 2018, eu estava me vendo colocando próteses grandes. Que eu falava assim, não, mas isso, proporcionalmente, as pacientes estão querendo e achando bonito, mas peraí, isso vai passar, né? Eu mesmo tive essa sensação, falei, não, mas peraí, eu estou aumentando a média do volume das minhas próteses. Você vai sendo levado também, claro. Uma coisa impressionante. Você tem que estar muito essa autoconsciência, né? E hoje não, hoje a gente está voltando para as próteses menores, mais naturais, e prótese menor é menos risco, é menos queda, é menos peso, é mais naturalidade, é mais beleza, na minha opinião. Com certeza. E você acha que a cirurgia plástica ela é considerada assim, uma forma de expressão, assim como a moda? Assim, e não é. Porque, assim, se você usa o seu corpo para se expressar, você pode se arrepender. Exemplo, a tatuagem é uma forma de expressão? Eu não conheço ninguém que fez a tatuagem na época que fez e fala assim, não, eu vou me arrepender. Não, ninguém acha que vai arrepender. E quantas pessoas a gente conhece que se arrependem de ter feito uma tatuagem X ou Y? Então, assim, o seu corpo, ele é uma forma de expressão, sim, mas ele não pode ser usado, assim como a moda, como uma forma de expressão. Isso na minha opinião, claro. Porque se você usa seu corpo como uma forma de expressão, assim como a moda muda, o seu gosto muda. E aí, como é que você vai voltar ao seu corpo que era antes? É uma cirurgia, tem que ser algo bem pensado. Então, eu imagino que
Você é a sua forma de expressão como um ser humano, e não seu corpo necessariamente. Seu corpo não é para isso. Com certeza. E a gente tem percebido, né, que técnicas minimamente invasivas e procedimentos mais naturais também, eles têm crescido. Você tem crescido. Você pode comentar sobre isso para Claro, gente? e isso casa bem. Por que que eles têm crescido? Por que que hoje os procedimentos minimamente invasivos têm ganhado notoriedade? Porque os resultados que as pessoas estão buscando são mais naturais. E se você busca um resultado mais natural, você precisa de fazer menos modificação na anatomia humana. E se você precisa de fazer menos modificações, você consegue fazer procedimentos menos invasivos. É perfeito. Hoje eu acho que a cirurgia plástica vive uma combinação perfeita entre segurança e resultado. Com certeza. E a gente já está indo para as considerações finais, que eu falo que é até uma pena, porque o papo que está tão bom. Mas tem algo assim que não foi perguntado, que você gostaria de falar? Não, eu acho que você abrangiu tudo de uma maneira espetacular. A única coisa que eu queria reforçar é que a cirurgia plástica ela é apenas um pedacinho do todo. Se você pensa na cirurgia plástica como algo que vai mudar a sua vida, está errado. Nossa, doutor Gustavo, mas eu vejo as transformações que acontecem com a cirurgia plástica. É uma transformação física, mas a verdadeira transformação ela está na mente, ela começa de dentro. Então, eu vejo que as pacientes mais felizes, que no final das contas, o que importa é você ser feliz, não é você ter uma cintura fina ou um peito, uma mama em pé, ou um bumbum certinho. Não importa é você ser feliz no final das contas. E eu vejo que as pacientes elas ficam felizes quando elas entendem que o processo começa de dentro e não de fora. Eles começam assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero estudar mais, ser uma pessoa não só intelectualmente melhor, mas um ser humano melhor. E em relação ao corpo, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer atividade física, até para manter o resultado da cirurgia plástica. E quando a cirurgia plástica ela participa desse processo e ela não fica isolada, aí sim é uma transformação que faz tanto sucesso no mundo inteiro, que é realmente mágica. Com certeza. É impressionante a mudança que uma cirurgia plástica pode fazer na pessoa, mas ela tem que ser acompanhada por muitas coisas, e não como às vezes é vendido, né? Ah, você vem, opera e tá tudo certo. Não, tem a mudança, ela tem que ser de dentro, você tem que estar pronto. Não adianta querer fazer uma cirurgia plástica, tem que estar pronta ou pronto para fazer uma cirurgia plástica. Perfeito. Gustavo, adorei lhe entrevistar. Muito obrigada por ter esclarecido aqui as nossas perguntas. Eu que agradeço. E deixe pra gente o seu Instagram. Tá. Meu Instagram é @dr.gustavovilela. Isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Agradeço. Prazer foi tudo. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa Giro do Estilo.